E se o Luffy tivesse começado sua aventura uma semana mais tarde? A princípio pode parecer que não mudaria muita coisa, porque ele só seria 7 dias mais velho. No entanto, essa pequena diferença teria um impacto absurdo na história. Por ter escolhido a data que escolheu, Luffy fez com que seu destino sorrisse para diversas pessoas que ele encontrou em sua jornada, principalmente aqueles que se tornariam chapéus de palha. O futuro sem Luffy seria absolutamente trágico para diversos desses personagens. E calma, você já vai entender. Eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéus de Palha e hoje a gente vai teorizar em cima desse cenário hipotético. E se o Luffy tivesse saído só uma semana mais tarde da Vila Fuchsia? O que isso implicaria no mundo de One Piece? O que iria mudar? Muito mais do que você imagina, tá? Então se você curte a obra, já deixa aquele like, se inscreve no canal e vem comigo simbora para esse vídeo. O início, bem o início de sua jornada seria muito parecido. Luffy zarparia da Vila Fuchsia e derrotaria o Senhor da Costa com o poderoso Gomu Gomu no Pistol, mas a partir daí tudo já vai começar a mudar, porque ao sair uma semana mais tarde, o Luffy provavelmente não ia ser pego pelo redemoinho e naufragar, ou seja, o garoto do chapéu de palha provavelmente não chegaria a encontrar a Álvida e o destino que o ligava a Kobe seria rompido. Sabe aquela clássica cena do Luffy saindo do barril? Pois é, ela não existiria nesse universo. E como o Luffy não teria encontrado o futuro almirante da marinha, o Kobe provavelmente nunca teria encontrado coragem para se virar contra a Álvida e seguir sua vida em busca de seu sonho, algo que só aconteceu graças à influência de Luffy, ou seja, é provável que o Kobe seguisse sendo para sempre um pirata escravo, chamando a Álvida de linda e uma porrada de outra mentira aí. E é isso, né? Teria sido descartado como lixo em alguma altura de sua vida. Não teria conhecido Garp, não teria se tornado seu aluno, não teria se tornado um herói. Cara, é muito pesado e triste dizer isso, mas sem o Luffy, o Kobe provavelmente continuaria sendo um zero à esquerda, né? Vamos pegar leve aqui para não falar outras coisas que ele seria, enfim. Como fica claro, a viagem de Luffy mal começou, mas a história já tá bem diferente. Mas fica pior, relaxa que fica muito pior. Porque vamos fingir que o Luffy continuou sua jornada e tal e foi parando exatamente nas mesmas ilhas que ele parou. Se ele chegasse uma semana depois em Shells Town, o Zoro teria sido executado pelo Helmeppo. O Zoro teria morrido pro Helmeppo. O plano original era que o Zoro fosse morto 3 dias após a chegada do Luffy na cidade, e foi por causa dele que o espadachim conseguiu recuperar suas espadas e escapar. Sem o Luffy, meu irmão, ele teria morrido. É, meu amigo. O Zoro poderia ter seguido semanas e semanas sem comer, né? Vale lembrar que o Sanji e o Zeff duraram meses inteiros dessa forma, mas a sua execução já estava marcada. Dessa forma, o Luffy chegaria a Shells Town sem o Kobe e sairia de lá sem o seu primeiro companheiro. É bem provável que ele fosse esbarrar com algum doidão aí no meio do caminho e tudo mais, mas a gente vai trabalhar aqui em cima dos eventos e personagens canônicos. Essa fanfic aqui é baseada nos acontecimentos reais da obra, beleza? Inclusive o Morgans continuaria, né, o Morgans mão de machado, continuaria ali, né, como ditador da cidade, fazendo o que bem entendesse, até a chegada do Garp na região. Em paralelo a isso, temos a jornada da Nami, que a essa altura já estaria em Orange Town e provavelmente teria caído nas garras da tripulação do Bug, ou partido da ilha antes mesmo da chegada de Luffy. Mas vamos trabalhar aqui que ela foi sequestrada pelo palhaço. Quando o protagonista estivesse na região, ele provavelmente lutaria contra os piratas do Bug devido à influência que ele estava causando na cidade. Depois de se encontrar com Chuchu e saber a história dele, o Luffy jamais ficaria parado. É claro que sem a Nami e o Zoro, o Luffy provavelmente não venceria a batalha, mas a fins de continuação do vídeo, né, a gente vai supor que sim, ele venceria dos inimigos que apareceram na sua frente, apesar de a gente saber que essas vitórias sempre vêm com uma ajuda fundamental dos seus tripulantes. Enfim, né, se a Nami tivesse sido capturada pelo Bug, é possível que o Luffy tivesse libertado ela, eles uniriam forças e a Ladra até mesmo se juntaria à sua tripulação talvez, tá? Assim, eu tenho pra mim e gosto de acreditar que
independente do universo paralelo, sempre que o Mugiwara cruzar o caminho do Luffy, eles estão destinados a se tornarem, cara, capitão e subordinado, sabe? Destinados a criar essa relação de irmandade. Então ele vai de uma forma ou de outra, tá? Se tornar seu tripulante. Então o Luffy encontrando um Nakama em qualquer situação, ele vai de uma forma ou de outra se tornar seu tripulante. Mas não é assim que vai funcionar o vídeo inteiro não, tá? Fica ligado, tá? Fica ligado. Então a Nami ela se juntaria ao bando, mas provisoriamente, ainda não seria a primeira companheira dele se ele tivesse partido uma semana depois, porque ela se torna oficialmente uma Mugiwara lá em Arlong Park. Então ela estaria junto aí dele, mas daquele jeito dela, ainda mais desligado e tal, sem um vínculo realmente emocional com a tripulação, que seria construído só no arco que a gente tem o passado dela. Bom, a aventura na ilha do Gaimon não mudaria nada, né, porque o pobre homem estava ali há anos querendo proteger a ilha e conseguir o tesouro no topo da montanha. Dava igual esperar uma semana ou um ano. Essa parte da viagem do Luffy não teria mudado nada, porque o Gaimon tava lá sem fazer nada, além de ficar lá sem fazer nada. No entanto, o efeito na Vila Syrup seria absurdamente enorme de peso, tá? A chegada dos piratas do Kuro ocorreu justo no dia depois do Luffy chegar. Então se o garoto tivesse atrasado só um dia para chegar na ilha, a aldeia teria sido tomada por esse bando pirata. A Kaia teria sido assassinada, e assim como o Sop também, né? Provavelmente tentando defendê-la. Ah, mas o Sop ia correr de medo, não ia salvar ninguém, para não sei o que, pipipipopopô. Meu irmão, se a Kaia tivesse em perigo, o Sop ia dar a vida para defender ela. Isso se provou claramente, tá, no início de One Piece. Então o Kuro teria realizado seu plano com êxito, né, matado a Kaia e tudo mais, e quando o Luffy chegasse lá, o lugar já estaria sendo comandado pelo Kuro. E até é um pouco difícil especular, né, o que o Luffy faria nessa situação, mas vendo a maldade ocorrendo ali, o Luffy provavelmente combateria o Kuro e seus piratas em uma batalha em que ele morreria. Tá? Ele morreria. Ele é muito forte, ele é muito forte. Ele é mais forte que todos ali presentes? Cara, certamente, muito mais. Mas naquela época, cara, a junção da... Parece até sacanagem hoje em dia vendo onde tá One Piece, né? Mas a junção da hipnose do Django e da letalidade do Kuro seria difícil demais de lidar sem um Zoro do seu lado. Então se tivesse saído uma semana mais tarde, a aventura do Luffy teria acabado na Vila Syrup. E 2 dos Mugiwaras estariam mortos. Zoro e o Sop. Mas como ainda há muitos arcos aí por contar, vamos supor que o Luffy continuaria vivo, mas chegando uma semana mais tarde. Com tudo isso, né, vamos para o Baratie, que havia sido atacado por Don Krieg, mas salvo por Mihawk nos últimos momentos. Lembra que o melhor espadachim do mundo apareceu em Baratie para caçar o Krieg, só porque ele estava sem nada para fazer e foi embora da região só depois de lutar contra o Zoro? Pois é, então o Mihawk provavelmente teria salvo o Baratie do Don Krieg. Mas sem a existência do caçador de piratas, o Mihawk teria ido embora e valeu, né? Então o que aconteceria é o seguinte: o Baratie estaria tranquilo uma semana após uma grande confusão, precisando de uns reparos aqui e outros ali. Luffy chegaria para comer sem ter dinheiro para pagar, ia criar uma dívida eterna e viver o resto da sua livre vida limpando o prato. Esse é o destino final do Luffy. Calma, calma. Bom, é verdade que sem o conflito com o Krieg e o Gin, o Luffy provavelmente não tocaria o coração do Sanji como ele tocou. Não de início, mas vai saber, né, dia após dia, depois de sei lá quanto tempo juntos na cozinha, um cozinhando, outro lavando ali o prato, a influência do Luffy faria o efeito que ela sempre faz, ele tocaria o Sanji de alguma forma. Agora resta saber o que aconteceria com a Nami, né? Aposto que naquela altura ela teria metido o pé, assim como meteu na história original, e deixado o Luffy pra trás. Inclusive, eles nem teriam um Going Merry nesse universo, né? Cruz credo, mano. A Nami teria roubado, cara, sei lá, o bote do Luffy, e olhe lá. Então sabe-se lá depois de quanto tempo de lavação de louça você conhece o All Blue? Sanji se tornaria o primeiro companheiro de Luffy na jornada em direção ao seu sonho, e acompanhado exclusivamente do cozinheiro, os chapéus de palha chegariam em Arlong Park. No entanto, teria sido muito tarde, né, porque Nezumi teria chegado à ilha e requisitado todo o tesouro roubado de Nami. O povo da Vila Kokoyashi teria lutado contra os tritões em um ataque suicida, e a Nami teria ficado sem um braço após se apunhalar tantas vezes, sem ninguém para pará-la, sem ninguém para pedir ajuda.
A navegadora se tornaria uma escrava de Arlong e Luffy certamente iria ajudá-la, enfrentando o Homem-Peixe e morrendo afogado no lago porque o Sanji teria que dar conta do Hachi junto do Kurobe, ia ser uma loucura total. Então vamos reviver o Luffy mais uma vez, né, pra continuar sua aventura, e aí eles venceram do Arlong. Partimos então de Arlong Park com a Nami e o Sanji no bando e a Vila Kokoyashi totalmente destruída, quase todo mundo morto, roubado, a Nojiko provavelmente foi de Vasco, enfim, a Nami não ia estar muito legal não, né? De todas as formas, a gente segue pra terra onde Roger nasceu. Em Logtown, tá, não ia mudar muita coisa, porque o que salvou o Luffy foi a tempestade do Dragon, então o cenário seria muito parecido. Agora, com uma navegante e um cozinheiro, eles fariam suas promessas em direção a Reverse Mountain, onde, como, sei lá, com que barcos eles estariam, né, os Chapéus de Palha cruzariam a Cachoeira Reversa, né, subindo ali em direção ao querido Grand Line, a tão sonhada Grand Line, só que aqui é que tudo, mano, descarrilharia e se cagaria de vez. Mas antes de falar da Vivi, que é um ponto que já vai trazer, mano, a loucura total, eu só queria dizer que em Drum, tá, não seria tão diferente assim, porque as figuras que participam mais ativamente do arco são Luffy, Sanji e Nami, que indo pra Little Garden também teria sido picada pelo inseto e ficado doente, fazendo com que os Chapéus de Palha parassem pra cuidar dela. Aí eles conheceriam o Chopper, Luffy derrotaria o Apple, porque ele estaria lá também e tudo mais. Só que é no meio disso tudo que já teria dado, meu irmão, um problema fantástico. Porque pra começar, o Luffy não estaria na noite em que o Mr. Five e a Miss Valentine foram assassinar a princesa Vivi em Whiskey Peak, após saber a sua verdadeira identidade como Miss Wednesday. Esses dois eram agentes muito mais fortes que o Igaran e que a Vivi, então pode colocar a princesa de Alabasta na lista de arrasta pra cima. E sabe no que isso implica? Meu irmão, aqui é loucura. Que o plano do Crocodile seguiria perfeitamente como ele planejou. Alabasta ia a ruínas. Todos os habitantes da região que estavam na rebelião provavelmente iam morrer, menos o Pel, né? Porque a bomba relógio ia explodir, levando todos para encontro direto com Deus. O Luffy não ia estar lá para impedir isso, então o Crocodile seguiria sendo um Chichibukai, além de que ele se tornaria o grande herói de Alabasta, visto que a verdade sobre suas ações nunca teriam sido reveladas. E é aqui que o próximo Mugiwara vai de vala. Luffy, Nami, Chopper e Sanji não teriam a oportunidade de conhecer a Robin, porque ela também teria morrido nesse intervalo de uma semana. Assim que leu o Poneglyph pro Crocodile, o Chichibukai tentou matá-la, sabendo que estava sendo enganado. Sem o Luffy, era mais uma pra ir de vala. E assim, aqui tudo que já estava destrambelhado, meu irmão, se escafedeu totalmente. Porque verdade seja dita, a Robin é uma personagem única em One Piece, completamente insubstituível. Luffy nunca seria capaz de ler os poneglyphs. Ninguém da tripulação dele poderia decifrar a verdadeira história. E aqui, meus queridos, game over, tá? GG. Eu sei que dá pra elaborar um cenário aí muito doido, pensando no Kozuki Sukiyaki na tripulação. Os Chapéus de Palha partem aí com o pai do Oden fazendo o papel que o filho dele fez na tripulação do Roger, mas pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, pra gente chegar até lá, o governo mundial já teria sido consagrado grande vitorioso dessa história há muito tempo. Fora os obstáculos, né, os perigos, cara, basicamente as curvas que a gente ia ter nesse percurso. Então, olha, eu acredito, tá, que o Luffy é alguém que, independente do tempo, do momento e do universo, vai se sair como um grande vencedor da história de One Piece. Os elementos vão convergir a seu favor. Ele vai encontrar Nakamas que vão amar ele, que vão acreditar nele e ter fé que ele vai mudar o mundo. A gente também é assim como leitor, mas só essa única mudança de uma semana já muda drasticamente tudo, né? Eu sei que existem milhões de cenários, milhões de personagens que poderiam ser introduzidos, muita coisa mesmo poderia ser diferente, porque a influência do mundo é mágica, né? Mas o ponto desse vídeo também é mostrar a verdadeira e fundamental importância do que são os Chapéus de Palha. Essa história não existe sem o Zoro e nunca vai existir. Essa história não existe sem o Usopp e nunca vai existir. Essa história não existe sem a Robin e nunca vai existir. E graças a Deus, ela é assim, com cada Mugiwara sendo a essência do bando e essencial
para sua jornada. Bom, mas o barco desse universo alternativo que a gente criou aqui, né, já afundou há muito tempo uma cota. Isso porque a gente nem falou de como a CP9 capturaria o Frank e pegaria as plantas de Pluton, já colocando uma vantagem, uma pequena vantagem de uma arma ancestral nas mãos do governo mundial. Bom, na verdade, né, se os Mugiwaras conseguissem vencer todos os obstáculos absurdos na frente deles só com o Sanji, a Nami e o Chopper, o Brook provavelmente entraria no bando, né? E pelo amor de Deus, coitada da Nami, né? Com um bando, com um músico e o cozinheiro ali, só eles dois. E claro também o Chopper e o Luffy sendo felizes e se divertindo bastante. Se bem que ela ia fazer eles de gato e sapato, né? O Brook e o Sanji iam comer na mão da Nami, o que não é muito diferente de atualmente, né? Enfim, também acho que é bem possível que o pós-Sabaody seja muito parecido, né? Com o Luffy performando como performou na guerra. E apenas, na real não, né? Eu até me esqueci agora que passou uma semana de tão criminoso que tudo isso aqui está se tornando. O Ace já teria sido executado. O Luffy não teria nem reencontrado seu irmão, só recebido a notícia da morte dele. Ele não teria reencontrado ele em Alabasta. A luta entre o Ace e o Barba Negra na Ilha Banaro teria acontecido uma semana antes, né, dessa narrativa sendo montada. Então, ele teria... O Luffy simplesmente não teria reencontrado o seu irmão, cara. Esse vídeo já tá muito criminoso, já tá. Chega disso, já tá muito claro aqui o que aconteceria com a história de One Piece, mas é bizarro pensar como toda essa narrativa teria mudado se o Luffy fosse pro mar só uma semana mais tarde. Ainda bem, né? Ainda bem que ele saiu no exato momento em que ele decidiu aí se aventurar nessa incrível jornada. No mais, te peço para deixar aquele like se gostou do vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, e se tiver também alguma ideia, pô, eu acharia maneiro fazer um vídeo sobre e se isso, e se o Luffy tantantan, e se One Piece papapá, dá essa sugestão aí pra gente nos comentários, beleza? E quem sabe é mais curtida, a gente não faz algo em cima, beleza? Tamo junto, galera, até o próximo vídeo, valeu!